ciências? Eu não falei para vocês. Ah, vocês estudaram uma parte. E aí estudaram sobre os tipos de rochas. Ah, tá. Hoje a gente fecha com a formação do solo, tá bom? Então, vamos direto terminar essa formação de solo. Então, vocês perceberam que nós estudamos tudo que há no nosso globo terrestre, tá bom? Então, foca aí. Página 144. Então, abram aí comigo e aí vocês vão marcar, porque nós vamos falar sobre, além do que tem no solo, alguns tipos de solo. Então, a formação do solo. Então, como é que se forma o solo? O solo é uma mistura de vários componentes, incluindo rochas, minerais, matéria orgânica, que são restos de seres vivos. Não adianta falar, ai, tia Jana, que nojo. Não tem a minhoca que mora dentro do solo? Ela não cava? Da mesma maneira que ela mora dentro do solo, ela morre, né, gente? E quando ela morre dentro do solo, ela vira adubo. Quando as pessoas enterram um passarinho, aquele passarinho, aquela pele do passarinho, vocês viram isso lá em fossilização, aquela pele do passarinho, ela derrete. E aí fica só o esqueleto. Aquilo que derreteu vai se misturar com o solo, que é a líquida. E depois, conforme o tempo, a parte dos ossinhos também se misturam com areia, com minerais, e aí vira adubo, tá? É por isso que muitas pessoas aproveitam até a casca de legumes, frutas e colocam no solo, que vão servir mais para frente de adubo, um adubo natural. E aí nós temos também o composto, que é a água. Então, tudo isso a gente acha dentro do solo. O processo de formação do solo está relacionado com o desgaste das rochas. Vocês estão lembrados que as rochas sofrem desgastes naturais. Com o quê? Eu não estou falando do homem ir lá e quebrar a rocha. Eu estou falando do desgaste natural. Quais são? O vento, a chuva, a temperatura quente ou fria. Quando o vento dá muito forte, leva os grãos de areia para outros lugares e aí vai se misturando. Por isso a nossa natureza vai se modificando. E aí isso leva milhões e milhões e milhões de anos. Quando dão origem aos solos. As rochas são chamadas de rochas-mãe. E aí são as rochas maiores. São aquelas rochas big power grandes, que com o desgaste, com a chuva, né? Ela pode quebrar sozinha e ela dá origem a novas rochas. Essas rochas, quando elas quebram, vocês já perceberam que quando vocês quebram uma pedra, não fica uma poeira ali? Aquela poeira vai se misturar ao solo onde você está pisando. Então, é um processo da natureza que você quase não percebe, mas acontece todos os dias. E aí essas rochas ficam na superfície da terra e estão expostas a fatores ambiente. Ambiente é natural, como chuva, o vento, a luz do sol, as mudanças de temperatura e a ação de seres vivos, que são os animais que moram nesses lugares, e o nascimento e o crescimento de plantas, entre outros fatores. Para compreender melhor esse processo, veja a imagem dessas páginas. E aí, olha só, isso aí é uma rocha. Olha só, isso aí é um pedaço de uma rocha. Na primeira
Ó, na primeira figura é uma rocha. Essa rocha, ela vai sofrer ações ambientais. Então, por causa da ação dos fatores ambientais e dos seres vivos, a rocha-mãe é a rocha maior, gente. Começa a ser fragmentada. Então, ela vai sendo quebrada, ela vai sendo desgastada. E aí, o que acontece com ela? A decomposição dos restos dos seres vivos forma o humus. O humus, na verdade, ele é uma substância pegajosa, que é a mistura dos restos. E aí ele serve de mistura para o solo, tá bom? Vocês não precisam ficar com nojo. Se a gente estivesse na sala, inclusive, a gente ia fazer o humus. Eu vou falar para vocês como é que a gente faz. Os minerais da rocha-mãe e o humus são componentes do solo. E as camadas da superfície do solo são as mais recentes. Então, o que acontece? Essa rocha, com a ação do vento, da chuva, ela vai desgastando. Quando ela desgasta, ela solta rochas menores. Essas rochas menores vão se misturando com o solo. Tudo que eu falo que é solo, gente, é terra, chão, tá? Antes de você pisar direitinho no piso da sua casa. Geralmente, solo que a gente fala é a terra. E aí nós temos a parte de cima que é um gramado. Até chegar esse gramado aqui, olha quanto essa rocha-mãe foi desgastada. Então, ela não precisou de ninguém para ser desgastada. A própria ação do meio ambiente cria esse desgaste. Esse desgaste é natural, tá? Com o tempo, as plantas começam a crescer no solo recém-formado e atraem animais e outros seres vivos para esse local. Eu falei da minhoca porque a minhoca é o mais conhecido que mora dentro da terra, tá? Mas nós temos vários. Os restos de seres vivos que se decompõem sobre o chão, enterrado ou em cima, vai que morre lá em cima do solo, cai uma chuva e aí já se mistura. A própria natureza, gente, se encarrega de fazer essa transformação do solo. Não precisa a gente ficar metendo o dedo, né? O homem que é xereta. E aí formam o humus. Um composto escuro que se acumula sobre o solo. O humus, ele tem criança que diz até que é preto. É pegajoso e é a mistura do solo com a chuva, com restos de planta, com restos de animais. E aí ele serve de adubo natural para o próprio solo, tá? Veja no quadro abaixo alguns componentes do solo. Então, nós temos aí lá embaixo a rocha-mãe. Então, vocês já estão vendo lá embaixo a rocha que sofreu um desgaste. Aqui nós temos o solo, que é os minerais, os restos e as rochas menores. Os grãos que são trazidos pela chuva e pela ação. E aqui em cima nós temos a nossa superfície, aonde nasce plantas e também a moradia da gente, né? E também de animais e algum nascimento de algumas árvores e plantas. Então nós temos aí a representação. O solo completamente formado abriga várias formas de vida. Ele é composto de uma mistura de minerais, água, ar e matéria orgânica. Matéria orgânica são esses resíduos de restos de planta, restos de animais que são misturados ao solo. Então, o que a gente tem
dentro do solo? Então, a gente tem compostos minerais. Então, dentro do solo, a gente tem alguns minerais. E esses minerais, eles têm nomes. Uns são esquisitos, tá? Então, nós temos o feldespato. Então, o feldespato é o nome de um mineral. Estranho, né? Também não gosto não. Eu prefiro o quartzo, que é mais chique. E nós temos a mica, que são alguns dos principais minerais presentes no solo. Olha só, o nome deles, principalmente o feldespato, é escrito diferente. Então, vocês aproveitem e escrevam na apostila. Por quê? Porque a tia Jana geralmente pergunta quais são os nomes dos 3 minerais mais encontrados no solo. E aí, da última vez, alguém escreveu felpato e escreveu mirra. Mirra é o nome de um incenso que aparece lá na história do nascimento de Jesus. Não é mirra, é mica, tá? E nem é mico, é mica. Então, tia Jana, como é que eu guardo isso? Escreve. Nome dos 3 principais minerais encontrados no solo, tá? Depois nós temos os fragmentos de argila. Vocês que fizeram o vulcão tiveram contato com argila. Aonde a gente acha argila? Na beira dos rios. Umas têm mais lama e as outras são mais concentradas de barro. E aí endurecem mais rápido. São fragmentos pequenos que podem se juntar formando torrões. Torrões são quadrados, tá, gente? Quando a gente compra argila na papelaria ou na casa de plantas, ela já vem em embalagem já transformada para você colocar água e usar. Na natureza, não. Na natureza, a própria natureza se encarrega de tirar a argila, de envolver a argila no solo, tá? A areia também está presente nos solos. Então, tudo vai se misturando. Então, nós temos os minerais, nós temos a argila, nós temos a areia, que ela vai se misturando. Nós temos os componentes orgânicos, que é a minhoca, olha a minhoca aí. Minhocas, formigas e cupins são alguns dos animais que vivem no solo. Além deles, há milhões de seres que não são vistos a olho nu, como os fungos e as bactérias. Então, nós ainda temos fungos e bactérias envolvidos no solo. Então, nós temos minerais, nós temos argila, nós temos areia, nós temos os componentes orgânicos, que são os que moram. Assim como eles moram, eles morrem. E aí, quando eles morrem, o próprio, o organismo deles já se mistura no solo. Já é automático, gente. A gente não precisa fazer nada. E aí nós temos o humus. O humus é um composto escuro formado por seres vivos em decomposição. Então, sabe aquele dinossauro? Aquele dinossauro, a pele dele derrete. A pele de todo mundo derrete quando morre, tá, gente? E aí, como ele entrou em decomposição lá naquele rio, então, quando a pele dele derrete, a água que está no rio leva, que é água corrente, que não é parada, leva aquele composto, aquele resíduo da pele dele para o solo. Aquele resíduo da pele dele é misturado ao solo e se chama humus. Por que é pegajosa? Porque derrete, porque é molenga, tá? E aí ela vira um adubo natural. Ele é rico em nutrientes que favorecem o desenvolvimento de novas plantas. Geralmente, onde tem lugares com muita plantação, é o solo rico em humus.
Como é que a gente pode fazer o humus em casa? Se a gente estivesse na escola, a gente faria, porque eu sempre faço com as minhas turmas. É assim, eu peço as minhas turmas para trazer. Então, pensa aí você na sala. Você iria trazer casca de batata, casca de cebola, casca de qualquer fruta, pode ser laranja que você comeu, casca de ovo, pó de café, casca de cenoura, que a gente já colocou, casca de chuchu, casca de abacaxi, casca de tudo que é fruta que você imaginar e de legumes. A casca do ovo, que ela é um rico nutriente para o solo, e o pó de café. E aí a tia Jana coloca dentro de uma garrafa, a tia Jana todo ano tira, sabe aquela garrafa de detergente que a sua mãe tem grande em casa, desinfetante? A gente coloca tudo ali dentro, sacode e fecha. Vocês até podem perceber, vocês podem até fazer em casa, quem tem casa afastada da cidade, que ele é um adubo natural. Tudo que está ali é natural. E aí, depois de um certo tempo, ele próprio vai soltando uma água e vai se misturando. Inclusive, se fosse ficar aberto, ele daria uma larva. Sabe aquela larva? Daquelas minhoquinhas que ficam mexendo? Exatamente. Isso quer dizer que aquele material está em decomposição. Então, aquilo ali, depois de um certo tempo, misturado ao solo, é um adubo natural. Já sei que você fez. Eca, que nojo. Eca, que nojo nada. Isso é ótimo para quem faz plantações. Muitas pessoas que moram em área rural fazem o adubo natural. E é o humus. Depois de um certo tempo, ele fica pegajoso, porque a própria casca da fruta, do legume, tem água. E aí eles vão se misturando, tá bom? Tem nada de eca. Então, nós temos aí tipos de solo. Então, um solo é mais propício à plantação, outros menos, outros não servem. Então, nós temos essa variação. Existem diversos tipos de solo. Cada um deles com característica própria. Então, cada um tem a sua particularidade. Os solos variam de acordo com o tipo de rocha-mãe, aquela rocha enorme que os originou, com o tamanho dos fragmentos presentes e com a quantidade de água e ar e humus. Há solos que têm mais argila, outros têm mais areia e outros são ricos em humus. Veja a seguir alguns tipos de solo e suas características. Então, agora vocês vão marcar esses solos. Então, nós temos aí o solo arenoso. Arenoso vem de areia. Então, ele é mais rico em areia. Então, já dei a dica. Contém muita areia em sua composição, sendo encontrado normalmente em desertos e praias. Lembra da figura do início do nosso conteúdo? Inclusive, eu falei que não era propício para a plantação. Por quê? Porque assim que a água bate, ele suga a água e aí não permanece úmido, ele seca rápido. Os grãos de areia permitem que a água passe com facilidade. Esse tipo de solo não oferece grande quantidade de nutrientes para as plantas. Então, se você for plantar num terreno arenoso, a chance daquela plantação ficar bonita é pequena. Depois nós temos o argiloso. Argiloso lembra argila. Então, é um solo com grande quantidade de argila e as partículas de argila são pequenas e ficam bem próximas umas das outras. Com isso, a passagem de água se torna mais difícil e ela fica retida por mais tempo. Desse solo se retira o barro
utilizado na fabricação de tijolos, telhas e objetos de cerâmica. Nós usamos também o solo argiloso para passar nos braços e no nosso rosto para ficar mais jovem, né, terceiro ano? Quem brincou com a argila no Rio sabe bem o que eu tô falando, né? Foi muito legal, né, gente? Então, nós temos aí o solo umífero, na verdade. Ele é rico em humus. Ou terra preta. Você já escutou a sua avó falando que vai comprar terra preta? Olha só o Cebolinha, já puxou o R agora. Você já escutou a sua avó falando que vai comprar terra preta para colocar nas plantas? Então, a terra preta é propícia para plantações e força para as plantas crescerem. Tô eu aqui, sabe por que a tia Jana tá olhando para a terra preta, falando sério? Porque eu tô com meu pé de jabuticaba aqui cheio de florzinha. E a gente colocou terra preta, então eu tô olhando exatamente para ela falando com vocês. Ela apresenta grande quantidade de humus. É um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais. O humo também ajuda a reter a água no solo. Então, por ele ser pegajoso, a água fica ali mais tempo. O solo de terra roxa é avermelhado. Então, é aquela terra vermelha. Muito fértil e bastante utilizado nas plantações de café. Então, achou uma plantação de café, ali tem uma terra avermelhada, tá? Não é só plantação de café não, plantação de tomate, milho. Então, são plantações que requer maior cultivo. E tem o solo massapê, que tem a mistura de areia e argila. E esse solo, ele é utilizado nas plantações de cana de açúcar. Na apostila veio uma foto de cada solo para vocês observarem. Então, nós temos o arenoso, nós temos o argiloso, nós temos o umífero, nós temos a terra roxa ou avermelhada e nós temos o solo massapê. Então, tipos de solo. Depois, nós temos a fertilidade e a vida no solo. Os solos férteis são ricos em nutrientes. Apresentam quantidades equilibradas de areia. Então, um solo próprio para o cultivo de plantas e plantações. Então, o que ele precisa ter? Quantidade equilibrada de areia, argila e humus. E permitem boa circulação de ar e água. Assim, evita-se que fiquem encharcados ou muito secos. Ou ele afoga a plantação ou ele mata a plantação de seca. Então, tem que ser um solo perfeito. Esses solos geralmente são muito bons para o desenvolvimento das plantas. Quando o solo não é adequado para a agricultura, os seres humanos empregam algumas técnicas para melhorar. O solo é o habitat de vários seres vivos. As plantas terrestres vivem sob o solo e retiram dele a água e outros nutrientes para se desenvolverem. O solo também abriga muitos animais como as minhocas, as formigas, os cupins, as larvas de insetos e diversos micro-organismos. Inclusive tem a foto de alguns aí. Tem o tatuizinho aí. Olha o tatuzinho que mora dentro. O ar, a água e outros componentes do solo são importantes para a sobrevivência de seres vivos. Os túneis feitos por formigas e minhocas, por sua vez, colaboram para a entrada de água e ar no solo, além de criarem condições para que as raízes das plantas penetrem mais facilmente no solo. Além do solo, olha que legal, tem as larvas, tem a minhoca,
olha só. Tem os vermes e tem os fungos. E aí nós temos o coelhinho que vai comer a plantação verdinha que está nascendo, porque esse solo é fértil, tá? Ele não vai comer os bichinhos não, tá, gente? Ele vai comer os verdinhos, que são as plantinhas. Aí está mostrando na apostila o que mora dentro desse solo. E aí, para fechar, a atividade vai seguir já para vocês, assim que a tia Jana mandar um beijinho para vocês. Comecem a estudar, comecem a escrever aquelas palavras chiquérrimas dos minerais, feldespato, mica, eu prefiro quartzo. E aí, vocês comecem já a estudar ciências. Nós temos o conteúdo de ciências que veio maior, vocês podem perceber, são mais coisas para estar estudando. E aí aproveitem já para fazer a tarefa de casa, já relembrando coisas que a gente já estudou, tá bom, terceiro ano? Então, a gente fecha ciências com a atividade de hoje. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.